Desde o Império Brasileiro, no século XIX, a estrutura fundiária continua a mesma, os privilégios continuam os mesmos. Nós temos os grandes coronéis da terra e também temos os seus capitães do mato, que hoje se transmutaram na voz da mídia, impressa, televisionada. Então, esse extrato da sociedade, quando se pensa em alterar a estrutura fundiária e o poder político que essa estrutura dá a esse extrato social e esses agregados desse extrato social poderoso, que hoje são os ruralistas, eles têm uma reação muito acima do que, na verdade, essa alteração pode ameaçá-los. O que uma reforma agrária, por exemplo, pode ameaçar um latifundiário cuja propriedade ela é produtiva. Hoje toda a reforma agrária é resultado da luta dos movimentos sociais. Se não fosse o Movimento Sem Terra, se não fosse a Conferência Nacional, a Conferência Nacional dos Trabalhadores Rurais, a CONTAG, se não fosse a FETRAF, se não fosse o MLST, se não fosse a CPT, hoje nós não teríamos reforma agrária. Então, a reforma agrária hoje é feita a partir da ocupação da terra e não de uma programação do Estado brasileiro, do governo brasileiro. O que se propõe no plano é que o governo pense, programe a reforma agrária. Aí nós temos um avanço, porque fazer reforma agrária por retalho não é fazer reforma agrária, é você dividir não só os trabalhadores, mas dividir também o Estado brasileiro e trazer um prejuízo à sociedade, porque você entrega a terra e depois você não dá prosseguimento e você causa um mal maior a essas famílias, que entram na terra com uma esperança e depois são obrigados a sair desesperançadas e retornar às periferias das cidades. Eu acho que tem lado positivo e negativo. O lado negativo é que as forças conservadoras não querem o avanço da democracia para todas as pessoas nesse país, e o avanço positivo é que o plano já estava passando assim um pouco despercebido, e aí se deu uma visibilidade e colocou em uma discussão profunda sobre quem quer o quê, quem quer que democracia e quem quer direitos humanos nesse país. Não é o retrocesso de um livro, sabe, de intenções de paz, mas é um retrocesso de todo um processo, né, que se inicia lá atrás, né, muito antes, né, eu acho que numa reunião internacional, né, na ONU, né, lá em 94, por aí, 93, e aí que a sociedade brasileira começa a discutir a questão do PNDH1, PNDH2 e agora o 3. Evidentemente que o 3 ele teria que ter avanço, porque a democracia brasileira, eu considero que ela avança, né, e isso seria um retrocesso, porque o presidente da República não só lançou o plano, né, lançou a conferência, mas depois ele assina o decreto. Então, quando assina um decreto, assinou um processo numa visão que a gente quer que esse resultado seja, o fruto dessa discussão, desse processo, seja que venha a ser uma política de Estado para que o Brasil avance muito mais ainda com relação a outros países da América Latina que já avançaram em algumas questões e também com a Europa, Estados Unidos, etc. Nós percebemos que é uma reação articulada entre os setores mais conservadores da sociedade brasileira, aquelas forças repressivas que fizeram o golpe de 64, as oligarquias rurais que hoje estão representadas na UDR, nos ruralistas e na CNA, nos parlamentares atrasados e, inclusive, naqueles ministros do governo Lula que representam essas forças. E também em setores conservadores da igreja, que na época apoiaram 64. No fundo, as mesmas forças que deram o golpe em 64, agora se rearticulam para justamente isso, impedir o progresso do povo, impedir que o povo brasileiro tenha garantido os seus direitos que há tantos anos vêm sendo atacados. E os direitos não só de ter voz e de oportunidade, mas o direito de ter moradia digna, de ter terra, de ter um emprego, de ter uma renda para todo cidadão brasileiro. E eles, como precisam defender os seus privilégios, evidentemente que qualquer coisa de progressista que o governo Lula aprova, eles imediatamente reacionam
para defender os seus privilégios. Então, é a mais clara luta ideológica e de classes que a nossa sociedade está vivendo. De um lado, os que não querem perder seus privilégios, e de outro lado, a sociedade que quer construir uma sociedade mais justa. Mais do que um avanço, ele é uma necessidade, porque a sociedade brasileira está precisando de linhas que orientem a ação do governo para todas aquelas políticas públicas que estão relacionadas com os direitos das pessoas. E o terceiro plano, ele teve um avanço a mais, que ele foi o resultado de uma ampla consulta realizada nos estados, nas regiões e a nível nacional, com centenas de organizações, não só dos direitos humanos, mas da sociedade em geral, como movimentos sociais, como sindicatos, como entidades, como ONGs. Então ele é fruto de um debate, de um anseio, de uma exigência da sociedade brasileira para que finalmente a nossa sociedade seja mais democrática. Democracia significa respeitar e aplicar os direitos para todas as pessoas e criar oportunidade para que essas pessoas se realizem enquanto cidadãos plenos na nossa sociedade.